Então, gente, nós estávamos falando que a terra ela foi prometida a Abraão e a sua descendência, mas que Abraão morreu sem ver a terra que lhe foi prometida, né? Falamos também que quando Deus criou o homem e a mulher, ele deu ao homem a autoridade para desenvolver a terra, para criar, para transformar, para mudar, né? Desenvolver a tecnologia, a agricultura, a ciência, a sociedade de um modo geral. A queda não anulou esse mandato, certo? Então, a impressão, a leitura que nós fazemos ali é que, muito embora a terra tenha caído e ficado sob maldição, o mandato continua. Então, há uma ideia de continuidade lá no texto de Gênesis 1, lá onde fala do mandato cultural. Assim como a ideia de continuidade, também na promessa de Deus a Abraão. De toda a terra que Deus prometeu a Abraão, o que ele conseguiu possuir foi o pedaço onde ele foi enterrado. Certo? Mas Hebreus vai dizer que Abraão passou, né? Abraão passou de longe, acreditando, olhando para a terra prometida, né? Que ele morreu firme nessa esperança, certo? Hoje, nós vamos olhar um pouco para outros detalhes, certo? Por exemplo, de onde vem a doutrina do aniquilacionismo, ou a doutrina do aniquilamento total, né? A informação mais comum, se você perguntar para alguém, um crente comum, né? Esses crentes aí do dia a dia aí, Danilo, o que ele espera, o que ele imagina do fim do mundo, o que ele vai dizer? Vai se acabar tudo e tudo vai ser construído do zero. Não é assim? Essa é a leitura que o crente comum faz e que muita gente acredita. Falei que semana passada, não vou cantar mais para não impressioná-los, mas os hinos falam disso, né? Que tudo vai se acabar. Toda virada de milênio tem essa expectativa, tudo vai se acabar, Cristo vai voltar, e aí os caras entram em paranoia. Eu acho que a única música mais ou menos é aquela de Luiz Carvalho, ainda é longe para nada. A mais ainda é corretinha. Das antigas, né? Mas aquela outra, essa terra vai pegar fogo, onde é que você vai morar? Ih, meu amigo, isso aí é aniquilacionista total. Vamos lá. De onde saem essas ideias e por que algumas pessoas defendem isso? Olhem só, segunda carta de Pedro, capítulo 2, olha aí comigo. Esses textos, gente, eles têm assim uma riqueza enorme. E a gente... Segue a dica. 3, 2 de Pedro 3, dos versículos 8 a 12. Queria que alguém lesse pra gente aí. 2 de Pedro 3, de 8 a 12. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para conosco, e não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrependidos. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que as pessoas lhes convém ser santo trato e piedade,
aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus e fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Desculpa, era até o 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Esse texto ele não é muito usado para defender essa ideia do aniquilamento, né? Olha, os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se farão abrasados, os elementos abrasados se derreterão, né? Aí muita gente, olha, tá aqui, vai explodir tudo aí, não vai sobrar nada. Eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe bem interessante e que faz toda a diferença. Bem aqui no versículo 13, Pedro diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. O que é esse novo céu e nova terra? Certo? A língua grega, ela tem duas palavras para novo. Uma a gente conhece bem, não é? É muito popular entre a gente. Novo, em grego, que a gente usa frequentemente. Sei não. Esse Danilo não é o mar, mas é cheio de onda, né? É o Nels. O Nels, né? Nels. A gente fala o neocolonialismo, o neocapitalismo, o neófito, por aí vai, né? Quem? Sim, com certeza. Então, gente, observem bem. A palavra neo, ela tem um sentido, quando ela é usada na língua grega, ela é usada no sentido de novo na sua origem, entendeu? É algo que realmente, inclusive, o neocapitalismo, o neocolonialismo é usado até no sentido errado, porque não é um capitalismo absolutamente novo, não é um colonialismo absolutamente novo, ele já é oriundo, né? Ele ganhou uma nova roupagem, né? Então, o neo, na verdade, na língua grega, ele tem um sentido de algo absolutamente novo, algo que nasceu, algo que surgiu e que antes não existia de jeito nenhum, certo? Só que Pedro, ele não usa neo. Quando ele fala novo céu, ele não está usando neo, ele está usando a palavra kainos. E o que é o kainos? O kainos, ele é novo não em origem, ele é novo na qualidade. Ele é novo na sua natureza. Pode ser a mesma coisa, mas que foi renovado. O kainos, ele traz a ideia de renovação. O neos, ele traz a ideia de algo que foi criado. Tempo, origem, tal, etc. Entendeu? É bem aí que está uma diferença muito grande na interpretação desse texto. Porque quando Pedro diz que nós esperamos novo céu e nova terra, ele não está falando de algo absolutamente novo. Ele está falando de um céu e de uma terra que já existem, mas que serão restaurados no final do tempo. Ok? Isso quer dizer, portanto, gente, que quando nós falamos de novo céu e nova terra, nós estamos falando de algo que terá continuidade. Naturalmente, e isso aí a gente não precisa discordar, o processo, ele terá, vamos dizer assim, mudanças significativas, certo? Haverá rupturas, haverá descontinuidade em muita coisa, certo? Muita coisa não vai mais existir. Mas falando de criação propriamente dita, não haverá um aniquilamento total, como muita gente acredita. Olhem lá, por exemplo, também, Apocalipse 21,
Eu gosto de trabalhar, André Sinistro. Último livro lá, viu? Olha só. 21, 1. Mas aqui diz que é o último livro. Para quem gosta de praia, eu vou bater praia. Mas já não existe. Ai, meu. 21, como é que diz aí? E vi o novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aí, olha, gente, se você não tiver uma informação mais clara, o que você vai dizer? Olha, tudo vai se acabar, a primeira criação passou e a segunda criação está aí. Deus fez tudo do zero. Nenhum mar existe mais, né? É porque Jesus falou que lá a ferrugem não corrói. Porque tem mar, se tiver mar, a ferrugem corrói. O upgrade da piada. Eu só quero dizer que vocês estão sendo gravados. Isso vai para longe. Eu estou preocupada com o meu filme. Que está sendo queimado. Então, gente, a ideia aqui é exatamente a mesma. O novo aqui é o Kainos, certo? O que, assim, a primeira terra passou, essa terra aqui, com os seus males, são as mazelas, são a maldição, entendeu? Mas por que João acrescenta que o mar já não existe? Né? E o mar já não existe. Olhem só como é que começa a Bíblia. A Bíblia, bem no comecinho. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? A terra era sem forma e vazia, tal e tal. Eu estou só pulando aqui, tá? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, pairava sobre o mar. Aqui diz que o mar já não existe. A figura do mar, ela sempre é usada no sentido de caos. Quando se fala de mar, os salmos usam muito essa linguagem. O mar, se a gente considerar o contexto em que ele aparece, ele normalmente não é regra, tá? Não é uma regra invariável. Mas, normalmente, quando vai se falar de caos, de desordem, de mazelas e tempestades, a figura que os autores usavam era do mar. Quando o autor de Gênesis fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, era para mostrar que naquele momento a criação estava caótica. Entendeu? Bem aqui, bem no finalzinho, depois de toda a história percorrida, ele diz: o mar já não existe. Ou seja, aquele caos já não mais existirá. Também Israel era muito atacado com os inimigos vindo pelo mar. Essa analogia. Essa associação, né, do mar. Ok, gente? Então, novo, nesses dois textos, que são os principais textos que os aniquilacionistas usam, eles não estão falando de algo que vai surgir do zero, mas estão falando de uma renovação daquilo que já existe. Esse aqui é o novo. O segundo texto que eu quero olhar com vocês, Romanos, capítulo 8. Bem aqui nos versículos 20 e 21. Alguém leia, por favor. Porque a criação se sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória do Espírito de Deus. Desculpa, era o 22 também. Eu sempre esqueço um, né? Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dor e que parto até agora.
Olha só, essa declaração aqui de Paulo, ela é muito interessante. Ele fala aqui da expectativa da redenção que acompanha a criação. Isso aqui eu acho algo assim fabuloso. A criação, ela aguarda o dia da sua redenção. Recapitulando aqui algo que nós já sabemos, a morte de Cristo redimiu não somente o homem, mas redimiu também a criação. Certo? Por quê? Porque a criação, ela foi amaldiçoada com a queda, né? Maldita é a terra por tua causa, certo? E bem ali apareceram espinhos, e ali apareceram os cardos, as ervas daninhas, as ortigas. E ali aparecia, já existia ortiga, mas ela não era perigosa, ela era mansinha. Ali apareceram as plantas venenosas, né? As plantas carnívoras, né? E daí e daí por diante, certo? Então observem. E bem ali apareceu também, gente, bem ali surgiu, que é uma coisa que Isaías vai mostrar, a gente falou semana passada, né? Isaías 65, 66, surgiu a intriga entre o homem e o restante da criação. Isaías vai mostrar como que essa intriga vai ser desfeita, né? Vai ser desfeita. Mas, com a queda, a criação ficou intrigada entre si. É o homem com o bicho, é o bicho com o bicho, né? Quem pegar o outro desprevenido vai se vingar, né? Se o sujeito estiver no meio do mar e o tubarão der de cara com ele, quem vai rodar é o sujeito. Se for na terra, o homem vence. Né? Por isso, é por causa da queda, por exemplo, que o búfalo mata o filhote do leão. Entendeu? Que a cadela come o seu filhote, né? É por causa da queda que o leão, que não é pai, mata os filhotes da leoa, porque ele sabe que serão concorrentes dele, e ele quer ter filhos dele, e não do outro. Daí por diante, sabe? Toda essa intriga é resultado da queda. É uma espécie de pássaro, bico de sapato, se não me engano. Se ela tiver dois filhotes, ela só cuida de um e deixa o outro morrer. O mais frágil, ela descarta, né? Descarta. Tem algumas espécies que fazem isso. O cachorro também. Quando o cachorro nasce, Isso tudo é efeito da queda. Já vi uma gata minha comendo os gatinhos dela. Tenebroso, né? Tenebroso isso aí. Por que isso acontece, gente? É a intriga que a queda causou na criação. Mas Paulo está dizendo que isso aí será revertido. E interessante, como a criação, ela aguarda esse dia, né? Já falamos sobre isso, mas recapitulando aqui rapidamente, quando Cristo foi para a cruz, ele redimiu a criação lá no momento em que a coroa de espinhos foi colocada na sua cabeça. Observe que na Bíblia o espinho ele está sempre associado ao pecado, ao juízo, né? Eu não sei se tem muito a ver com o que eu vou cantar, mas uma dúvida surgiu. E eu não sei se eu já falou, eu não percebi. Mas assim, antes da queda, Adão e Eva, eles não comiam os bichos, Eu entendo que ainda não. Não há nenhuma indicação nesse sentido. Mas entendo que isso seria algo que iria acontecer naturalmente. Por quê? Por que ainda não? Porque viviam só os dois.
Eles estavam num estado de pureza ali absoluto. Ainda não estava, o corpo, a biologia ainda não tinha sido corrompida pelo pecado, né? Então eles estavam muito bem. Mas mesmo que não tivessem caído, isso seria algo que iria acontecer naturalmente. Por quê? Porque o crescimento da população implicaria na necessidade de um maior consumo de alimento. Quando chega lá em Gênesis capítulo 9, Deus abençoa o consumo do alimento, né? Libera o churrasco para a rapaziada. Então, o que houve ali? Deus ele não mudou os seus planos para o homem. O que acontece é que lá em Adão e Eva, isso ainda não era uma necessidade. Então, ainda não havia sido revelado. Quando chegam os dias que a multidão se espalha pela face da terra, isso se torna natural, né? Olha só, quando Deus cria os animais, ele classifica em 2 tipos, selvagens e domésticos, né? Qual é o objetivo, qual é a função do animal selvagem lá no seu meio? Eles mesmos se equilibram, né? É um consumindo o outro para não ver uma superpopulação, né? Quando a gente vê ali o leopardo, o guepardo, o leão, a hiena comendo a zebrinha tão fofinha, tão listradinha, né? Ele está cumprindo a função dele de equilibrar, porque senão vai ter zebra que não vai se acabar mais. Isso aí pode ser interessante, porque se não houvesse ocorrido a queda, né? Porque ou os animais, em algum momento, eles iriam parar de se reproduzir, ou então haveria alguma outra forma de contenção da população animal. Como que seria isso? Alguns teólogos defendem a ideia de que já havia entre os animais, porque a Bíblia não dá nenhuma indicação ao contrário disso, já havia essa regulação entre os próprios animais. Eu sempre lembro, quando a gente fala disso, eu lembro do filme O Rei Leão, quando o Scar assume o trono, né? E aí tá lá com o apoio das hienas e tal, e aí o Simba, ele volta, né? E aí a mãe, conversando com ele, reclama do cunhado, dizendo, eles comem, eles matam sem necessidade, só por diversão, sabe? Eles não matam só para comer, eles matam para fazer o mal. Rola um papo assim desse tipo aí. Eu achei aquele papo muito interessante, porque mostra a perspectiva de que o mundo selvagem ele se regula, né? Ele não come, ele não mata simplesmente por matar. Ele mata para evitar aquela ideia lá que eu coloquei. O búfalo mata o filhote do leão porque sabe que é o inimigo, né? E mata para comer. Mas ele não sai matando. A mesma ideia, eles também não matam mais as hienas, né? E elas vão se reproduzindo cada vez mais. Acho que se deixasse, elas vão se crescer para cima do leão. Então, Danilo, eu sou muito simpático com essa ideia de que já havia regulação, entendeu? Então, na nova terra não vai ter um churrasco. Vai, mas com certeza. Diferente do tempo de Adão e Eva, vai ter muita gente. Lá porque era só eles dois. Tem um conto do George MacDonald chamado A Chave de Ouro. E é um conto bem místico, assim, bem simbólico, né? Dá para entender a primeira coisa que ele está dizendo. Mas tem um momento, tem um peixe lá, ele tem a cara de coruja e corpo de peixe. Ele vai flutuando, ele vai ao encontro de uma panela fervendo e cai lá dentro. Aí a menina que vai se servir dele pergunta se seria errado comer ele, né? Aí a fada lá fala para ele que não, ele fez aquilo que queria e ele teria algum propósito, né, no final das contas. Só que o McDonald's não explica por quê. Sim. É a versão terror de Procurando Nemo, mais ou menos isso, né? Então, Deus criou um animal selvagem, o animal selvagem se regula. E também um outro grupo de animais que Deus criou foi o animal doméstico. Qual é a função do animal doméstico? Servir o homem. Na China serve demais.
Hoje inverteu o homem, né? Hoje inverteu, o homem serve o animal, né? Assim? Né? Hoje está inverso. Olha como o pecado ele distorce totalmente. Mas veja bem, o animal doméstico, ele protege o homem, ele oferece a sua força ao homem, né? Ele protege o homem do perigo, protege o homem do frio, né? Ele dá o alimento para o homem, o leite, a carne, a gordura e tudo mais. Deus criou com esse propósito, entendeu? De servir ao homem. Então, mesmo que lá em Gênesis diga que, lá em Gênesis 1, 2, 3, não diga explicitamente que o homem vai comer carne, implicitamente a gente pode entender que isso aí era algo que iria acontecer, porque lá em Gênesis 9, Deus abençoa, né? Olha, todos os animais, tudo que existe está à tua disposição. Deus mudou de opinião? Se Deus é imutável? Entendeu? Também, Deus deu a sabedoria para o homem cuidar daquilo, né? Porque só quem trabalhou em fazenda sabe. Eu passei um tempo que eu fiz a agronomia, eu vi assim, como é lindo o trabalho, assim, como eles cuidam dos animais e os animais retribuindo a forma como eles podem, com a carne, com o leite, sim, com o trabalho. O Danilo, por um instante, pensou que era com carinho, né? Porque é lindo ver o ser humano e o animal trabalhando cada um na sua função. Então Deus criou com esse propósito. Entendeu? Para Gênesis 3, como Deus está falando com a mulher, explicando a situação que aconteceu. Lá no versículo 21 ele usa, aí fez o Senhor Deus Adão, a sua mulher, túnicas de peles e o vestiu. Exatamente. Pronto, já rolou bem ali. A visão que Pedro teve, Deus falou assim, lá em Jope. Exato. Não faltam testemunhos, né? Muito bem, gente. Dito isto, a gente viu 2 de Pedro, Apocalipse, não falam de um aniquilamento, falam de uma restauração, certo? Romanos 8 fala dessa expectativa da redenção da criação, né? E ela foi consumada lá no sacrifício de Cristo. Uma terceira razão porque nós devemos acreditar na continuidade é a doutrina da ressurreição. Nós já estudamos aqui, certo? Vejam que o crente, a pessoa que morre em Cristo, qual é a sua expectativa? Ela aguarda o dia da ressurreição do corpo, certo? Uma vez eu me lembro, me botaram num grupo aí, que discutia teologia. Botaram num grupo, aí rolou um papo lá, e eu ainda não tinha falado nada, já estava lá alguns dias, eu não tinha dito nada, aí rolou um papo e olha, não sei se vocês estão entendendo, mas Cristo continua encarnado. Cristo, ele não desencarnou. A glorificação não é desencarnação. Cristo continua com o seu corpo de carne e sangue lá no céu. Aí me tiraram do grupo. Ele será, depois da encarnação, ele será por toda a eternidade agora um ser humano. Um ser humano também. A glorificação, gente, muita gente acha que a glorificação é ficar brilhoso, é um raio de luz que sai andando por aí. Cara, te vira, vai pra academia, diminui aí. Ela é branca, sim. glorificada. Quando ela era guriazinha, os meninos chamavam... Não, estamos gravando, não podemos. Vai ter... Bruno, corta essa parte aí, tá? Promete que vai cortar? Eu conto. Vê aí, nós estamos mais ou menos no minuto 30, tá? Tá no 10 e 5. E ele tá comentando. Quando ela era guriazinha, a gente se congregava lá. Os meninos enchiam o saco dela, chamavam ela de Gaspazinho. Tão branquinha que ela era. O Bruno vai cortar isso aí, gente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O nosso corpo, a doutrina da ressurreição não fala de descontinuidade.
A glorificação não é uma desencarnação. Entendeu? Eu tô avisando. Você quer chegar malhado no céu? Morra malhado, tá? Senão você vai chegar lá... Hein? Vai dar. E não vai ter dor de músculo. Eternamente com esse Não corpo vai aí. precisar tomar bomba. Tem João que parou de treinar, tá com buchinho. Paz seja convosco. Eu não sei se o senhor comentou na última aula, mas quando eu estava estudando esse PDF que o senhor mandou, ele fala sobre esse novo céu e nova terra, a visão bíblica, que seria o cosmos por completo, né? Tudo. É uma renovação cósmica. Porque às vezes tem gente que dissocia, ser um novo céu é separado, né? Só que, de certa forma, a Bíblia está falando do céu por completo, né? O cosmos, né? O universo por completo. O C.S. Lewis ele faz várias especulações legais sobre isso. Eu não sei qual é o livro que ele fala agora, mas ele disse que nós teremos cargos no universo. Né? Então, todo o universo será redimido e nós teremos cargos no universo, teremos alguma função nele. O Rockman defende isso aí. Será que a gente vai poder ir para Marte? Isso aí? Mas você tem isso, você não tem? Será que eu não consigo trabalhar com essa TI? Consegue, pode ter certeza. Vai por mim. Gente, vamos. Tá. Chega. Guarda as heresias aí pra... Olha só. Olhem comigo aí, Gênesis 1:31. É uma outra razão porque não podemos acreditar na doutrina do aniquilamento. Gênesis 1:31. De Deus, tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi à tarde e amanhã, no dia 6. Muito bem. Pensem aqui comigo. Se houver um aniquilamento total de todas as coisas, como é que fica Gênesis 1:31? Viu Deus tudo que havia feito e eis que era muito bom. Satanás ganhou a parada. O muito bom que Deus criou, Satanás conseguiu destruir. Entendeu? Se houver aniquilamento, a ideia é que o muito bom de Deus não foi suficiente para sustentar a sua criação. Entendeu? Olha como isso contradiz a Bíblia. Ora, se é muito bom e foi Deus que fez, é porque ele fez algo que é permanentemente agradável a ele. Certo? E aí, se houver aniquilamento, então o diabo vencer. O diabo venceu. O diabo. Olha só, um cara que chamado... Eita, eu vou gastar meu inglês aqui ao vivo. Edward, como é que pronuncia? Edward Tourneisen. Mais ou menos isso aí. Esse cara, ele disse o seguinte: o mundo que entraremos na parousia de Jesus Cristo não é outro mundo. É este mundo, este céu, esta terra. Ambos, porém, já passados e renovados. Serão estas florestas, estes campos, estas cidades, estas ruas, este povo que constituirão o cenário da redenção. No momento, eles serão campos de batalha, cheios de luta e dor pela consumação ainda não realizada. Então, eles serão campos de vitória, campos de colheita, onde da semente que foi semeada com lágrimas, os feixes eternos serão colhidos e trazidos para casa. Legal, né? Achei muito interessante essa concepção desse cara. É o final das crônicas de Nárnia. Né? Foi mal, deu spoiler. Spoiler. Eu já li, só não estava lembrado. Mas olhem só, isso aqui, gente, confirma o que a Bíblia fala. Salmo 37:11, os mansos herdarão a terra. Mateus 5:5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, certo? E finalmente, isso aqui, gente, vai ser o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Isso aqui vai ser o auge da ordem, do mandato cultural que Deus deu a Adão e Eva. Dominai a terra. Onde é que está o problema? O problema está no pecado.
O domínio ele foi corrompido. O governo, ele, em vez de se tornar um governo justo, ele se tornou um governo predatório, né? Exploratório, né? Devastador, entendeu? O governo humano ele se tornou distorcido, certo? Cada vez que você pega um copinho descartável ali, usa uma vez e joga fora, você está contribuindo para a corrupção desse governo aí. Fica a dica aí, tá? Entendeu? Só um lembrete, tá? Só um lembrete. As ONGs que militam pelo meio ambiente, elas são antibíblicas. Elas não querem a proteção do meio ambiente por uma questão de obedecer ao mandato cultural, de estabelecer um governo justo. Elas querem a proteção do meio ambiente para promover o panteísmo, para promover a cultura como é que eu digo? Essa cultura do pai de pet, da devoção à natureza, aquele negócio, abraçar o sol, abraçar o rio, abraçar o ar. Quem se ilude com o mundo é porque nunca prestou atenção, porque todo dinheiro que eles recebem e eles não querem investir no animal propriamente. Organizações não governamentais sustentadas pelo governo. Enfim. Enfim, é hipocrisia. Só para receber dinheiro, um dia desse Juliano me mandou um site lá que foi um doutoratório que estava convidando quem são religiosos, né, para uma questão de cuidar da natureza. Aí você vai ver lá no site, é cheio de religião, é um budista, budista, misturado. As ONGs, elas promovem uma relação muito panteísta com a natureza, sabe? Então, não é pelas ONGs que a coisa vai ser... É isso, terrível. Não é pelas ONGs que a gente vai ter uma relação ecológica correta. A primeira agência ecológica que foi estabelecida sobre a Terra foi a própria sociedade, entendeu? Ela é uma agência. Quando Deus diz para Adão cuidar da criação, ele está ali confiando a Adão o cuidado com a natureza, a preservação. Aí veio o pecado, né? Distorceu tudo, certo? Mas hoje a igreja ela tem ela tem uma oportunidade enorme de cumprir bem esse papel, de cuidar da natureza na perspectiva bíblica, certo? Essas ONGs em geral, elas não têm uma perspectiva saudável acerca da natureza. Os que se tornam ideologia. O Santo Agostinho, acho que naquele livro Cidade de Deus, ele fala que a virtude ela tem a ver com uma ordem não é natural, mas uma ordem saudável com relação à natureza e com relação à realidade. Por exemplo, quem é pai de pet, quem se acha pai de pet, né, não tem uma relação saudável com os animais. Não tem. Não tem um cachorro, não cria um cachorro como deveria criar, como um cachorro, né? Tem uma visão de como filho. Não pensa na sanidade animal. E essas ONGs em geral, elas são assim, elas são muito afetadas por ideologia. Não tem essa ordem do amor com relação à realidade. Eu pai de gato, doido. Eu tenho 2 gatos, mas não sou pai de gato. Tudo que o cachorro quer ser cachorro, ele não quer ser teu filho. Exatamente. E assim, gente, o gato, o cachorro são animais domésticos. Você pode criar, né? Mas a diferença está na relação que você estabelece com eles. Fica doentio. E aí, meu amigo, o capitalismo está aí para devorar mesmo ou melhor, para se aproveitar desse distúrbio aí, né? O John MacArthur, naquele livrinho dele, Criação ou Evolução, acho que é isso, ele conta uma história muito tenebrosa de uma associação americana que se auto-intitula igreja, não me lembro o nome, mas é uma espécie de igreja que tem lá, em que eles defendem o extermínio da humanidade para deixar a terra para os animais. Só que aqueles nojentos, eles não se matam, eles querem que os outros se matem. Uma coisa interessante que eu vejo muito de naturalistas mesmo, pessoal tipo Luiz Ambiel,
Ao homem, não era exatamente mais pessoal em geral, o homem não pode interferir na natureza. A resposta que nós podemos dar é, o homem é natureza. Ele é parte dela, né? Então, se ele interferir, é natural interferir. Pois é. Se ele agir de forma responsável, equilibrada, ele está contribuindo para o bem, né? Está contribuindo para o bem. Mas, gente, então, o aniquilacionismo não rola, certo? Quanto às nossas expectativas, vamos lá para Apocalipse 22. Depois de Gênesis. Rapaz, é isso aí. Gênesis e Apocalipse. Eu já disse para vocês. Apocalipse volta para Gênesis. Apocalipse abre a porta do Jardim do Éden, que está guardado lá esperando o dia da redenção. Apocalipse 22, de 1 a 3, como é que diz aí? Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Olhem só o que Apocalipse está dizendo. Olha, presta atenção nessa declaração aqui do versículo 3, quando ele diz: os seus servos o servirão. Está falando já do novo céu e nova terra, certo? Olha a ideia de continuidade que essa declaração traz. O Rockman ele vai dizer o seguinte, que o que há de bom nessa terra, aquilo que obedece ao mandato cultural, será preservado. A boa ciência, a boa literatura, a boa música, o bom vinho, a boa cerveja, os bons costumes, as boas práticas, tudo isso será preservado. Os reis da terra, certo? Os reis da terra, eles vão agora servir, eles já não serão mais, já não viverão mais como reis, mas como os melhores servos que servirão no novo céu e na nova terra. Então, gente, há sim uma continuidade, certo? Há sim uma permanência daquilo que realmente é bom. O trabalho vai continuar, certo? O nosso próximo assunto aqui na classe de jovens, eu já falei para vocês semana passada, vai ser a graça do trabalho. Certo? Nós vamos falar sobre a graça do trabalho. O próximo assunto. Certo? Eu gosto de assim. Né? Eu acho que eu não venho porque ele quer assistir home office. Ele vai assistir o meu. Então, nós vamos ver no próximo tema como que o trabalho ele dignifica o homem e glorifica a Deus, né? E glorifica a Deus. Isso quer dizer o seguinte, que o trabalho vai continuar no céu. A questão, o último ponto que eu quero abordar mas aí, como é que o que significa de fato céu, novos céus e nova terra, né? A ideia aqui, gente, Isaías ele expressa isso até certo ponto, lá Isaías 65, 66, a ideia é, céus e terra serão um lugar único. Céus, teremos o céu, teremos a terra. Mas a terra será tão perfeita, a terra será tão justa, a terra será tão equilibrada, que céus e terra serão vistos como um só lugar. Por isso que a Bíblia usa esses termos em conjunto o tempo todo. Novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Certo? Essa terra finalmente
ela será aquilo que Deus a criou para ser. De maneira que estar na terra é estar no céu, certo? Aí aquela música do Prisma, não sei quem acompanha Prisma aqui, vai finalmente fazer sentido, né? O céu é aqui, certo? Eles usam numa outra perspectiva, mas essa declaração vai fazer sentido, né? Eles não falam nesse aspecto aí da redenção, mas finalmente nós vamos poder dizer: o céu é aqui, certo? Então, essa ideia do aniquilacionismo, ela é muito forte, porque ela é uma ideia, assim, vamos dizer assim, ela é muito óbvia. Acaba tudo e começa tudo do zero. Agora, observem como isso é um comportamento típico do homem. A imutabilidade de Deus, a perfeição de Deus, não dá espaço para esses retornos, né? O homem é que, não deu certo nesse emprego, deixa eu ir atrás de outro. Não deu certo nesse casamento, deixa eu ir atrás de outro. Não deu certo nessa cidade, deixa eu ir atrás de outra. Entendeu? Isso é da natureza humana. É por isso que a doutrina do aniquilacionismo é uma doutrina tão popular. A terra não deu certo, bora começar outra terra. Certo? Mas a perspectiva bíblica essa terra, ela está sendo preservada, certo? Para o dia da sua restauração. A cosmovisão cristã, ela se baseia nesses pontos bem aqui. Eita, é permanente. Você aquela igreja está correta. Sara nossa É. Criação, queda, redenção e consumação. Certo? Pronto. São os 4 pontos da cosmovisão cristã. E quando você observa isso, quando você considera esses 4 pontos, e quando você os conhece devidamente, você vai perceber que isso não dá espaço para a ideia do aniquilacionismo. A consumação aí, ela está se referindo, ela se refere à restauração. E é interessante que, observem, que mesmo com a presença do pecado, mesmo com todas as mazelas que esse mundo oferece, Deus ele sustenta a natureza. Observem bem aqui, deixa eu ver se eu vou lembrar disso. Salmo 65, nós vamos terminar com esse texto aqui, tá? E é o texto que nós vamos ler lá na sala, Salmo 65. Versículos 8, 9 e 10 dizem assim: os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do oriente e do ocidente, tu fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu enriqueces copiosamente os ribeiros de Deus. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal porque
para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhes abençoa a produção. Massa, né? Olha como Deus cuida da terra, né? Vamos ler os versículos 9 e 10. Lá. Aí diz que é um chuvisco, né? Que diz que não tá chuva. Bruno, pode desligar que agora a gente vai ensaiar o texto. Obrigado, Bruno.